A notícia, quando eu recebi a notícia aqui no domingo, eu estava ali. A Aninha tá rindo. É, Aninha, vai chegar a tua vez. Mas quando o pastor falou para eu estar trazendo uma palavra, eu já tinha algo no meu coração acerca de tempos que temos vivido. Tempos que temos vivido na face da terra. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Nós já declaramos aqui o Senhor nesse lugar. Nós já pedimos o alinhamento dos céus e da terra aqui nesse lugar. Aleluia. Eu queria que você abrisse em Mateus 28, Mateus 11, versículo 28. Aleluia. Mateus 11, meu Deus, não falta fruto do Espírito aqui, ó, Jesus, ó, não falta. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, lá em Mateus 11, no versículo 28, um versículo que todos nós conhecemos, fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, fala descanso, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia. Paizinho querido, toma o teu principal lugar. Oh Senhor Deus, me usa aqui como instrumento teu, para o louvor da tua glória, Senhor, porque a palavra veio do teu coração, a palavra vem de ti, Senhor. Oh Deus, que eu possa ser um canal totalmente desobstruído para a tua igreja, Pai. Assim como o Senhor ministrou o meu coração, Senhor, que eu possa ser porta-voz daquilo que o Senhor quer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, toma o teu principal lugar, o teu lugar de honra, de primazia, o teu lugar de excelência, Paizinho. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu comecei a escrever, porque assim, quando o Senhor falou acerca dessa palavra, descanso em meio às aflições. Aí você vai falar assim para mim, pastora, mas é difícil descansar, não é verdade? Quantos aqui descansam? Abrindo um parênteses, eu quero te dizer que descansar não é o mesmo que ficar parado, inerte. Amém? Porque quando a gente fala assim, descansa no Senhor, tem muitos que descansam e não fazem nada, não é verdade? Mas a gente tem que descansar a nossa alma, descansar o nosso espírito, descansar a ativação da nossa carne. Mas nós precisamos entender que nós temos que tomar atitudes também. Amém? Fechando parênteses aqui. Nessa passagem, o Senhor falou ao meu coração, quando eu estava lendo, que nós temos vivido tempos muito difíceis. Eu falei isso hoje nas Mulheres que Oram. A gente tem vivido tempos assim trabalhosos, tempos que a gente faz e parece que aquilo se torna cansativo, aquilo se torna um fardo, aquilo se torna um cansaço para o teu corpo físico. E você acaba deixando que a tua mente e o teu coração fica desalinhado com a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós damos mais vazão à nossa alma do que buscarmos pelo espiritual, pela nossa vida, pela nossa casa espiritual. E nós temos visto que o cansaço, ele nos impede de caminharmos em direção à promessa.
Quantos têm uma promessa aqui do Senhor? Todos nós temos uma promessa. E eu queria te falar nessa noite que não permita que o cansaço, não permita que as coisas dessa terra, não permita que as coisas que estão ao nosso redor te façam parar, te façam descansar em berço esplêndido, ficar verdadeiramente inerte, não se movimentar. A gente tem visto como que, eu falei também isso, como que devido a tantas situações, as pessoas têm buscado mais o que Deus pode dar do que o que Ele é para nós. Amados, ainda que o Senhor não venha dar nada mais para mim, nem dar nada mais para você, nós temos que entender quem Ele é. Amém? De quem Ele é na nossa vida, quem é o Senhor na nossa vida. Apesar dos desafios, dos sofrimentos, das injustiças, apesar das injúrias, apesar das traições, nós temos que permanecer firmes, nós temos que permanecer confiando no Senhor, porque o Senhor é aquele que vai abrir os caminhos para você e para mim. A palavra do Senhor diz, fala, maldito o homem que confia no homem. Aquele que a gente tem que tomar muito cuidado de colocar a nossa confiança no homem. A nossa confiança tem que estar no Senhor. No Senhor. E Ele nos diz, lá na palavra dele, lá em Filipenses, eu queria ler com você, Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amados e amadas, né? A nossa oração, ela é uma expressão de intimidade com o Pai. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos, como diz essa canção, se adorarmos, se clamarmos, se buscarmos, Deus vai se manifestar. Muitos querem ver a manifestação do Senhor, muitos querem ver a mão do Senhor agindo, não que Ele não possa agir, mas muitos querem ver e não fazer o que é principal, é o adorar, é o ter intimidade com Ele, é o buscar a face do Senhor, é ter profundidade com o Senhor. Os cultos de oração são os cultos que deveriam estar mais cheios, não é verdade? Mas são os cultos que estão mais vazios. A salva vive cheia de pedidos, mas quando você olha para a igreja, as pessoas não vêm clamar, não vêm orar. Então, amados, o Senhor diz que Ele é o Deus de paz, é aquele que vai te dar paz em meio a aflições. Como que a gente vai ter paz? Como a gente vai conseguir ficar de pé? A gente vai conseguir passar pelos momentos difíceis se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não tivermos intimidade com o Senhor. Isso é para qualquer um de nós, nem eu e você vamos conseguir ficar de pé. O Senhor, Ele quer de nós, não que Ele não possa fazer. Ele conhece o que eu e você precisamos, o que nós necessitamos, quais são os nossos desafios, quais são as nossas lutas, mas Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir do filho, da filha, porque o pedir oração, amados, está numa zona de conforto. Nós precisamos entender que Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir dos nossos lábios, chegar perto dEle e falar: Paizinho,
É isso. Paizinho, eu preciso, me ajuda. Nosso apóstolo costuma falar que a oração mais linda que nós podemos fazer ao Senhor é pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. Quantas das vezes nós não temos o que falar para o Senhor? Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e não temos palavras? Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo que habita em mim e você, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede junto ao Pai. Então, amados, nós precisamos buscar o Senhor. A palavra do Senhor fala para a gente não andar ansiosos. Você sabia que quando nós estamos ansiosos... Hoje eu estava falando com o Senhor, eu falei assim, é verdade. Quando a palavra dele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ele não fala por uma ou por uma outra coisa, ele fala por coisa alguma. Quando a gente fica ansioso, a gente está pecando, sabia? Porque a gente está indo contra uma palavra que o próprio Deus declarou para a nossa vida, para a gente não ficar ansioso por coisa alguma. É como se a gente pegasse aquilo que a gente entrega na mão dele e tomasse de volta e falasse assim, não, deixa comigo que eu vou tentar resolver. Quantas das vezes, amados, nós, em vez de depositarmos na mão do Senhor, descansarmos no Senhor, nós queremos agir com as nossas próprias forças, agir com o nosso próprio braço. Vou te dar uma notícia: quando você age pela tua força, quando eu ajo pela minha força, quando eu ajo pelas minhas vontades, quando você age pelas tuas vontades, nós vamos errar. Nós vamos dar passos para trás. Ao invés da gente estar lá na frente, que é o que o Senhor quer para mim e para você, nós vamos dar passos para trás, devido a atitudes que nós tomamos, achando que é a nossa força, que é o nosso braço. E a palavra do Senhor fala isso para mim e para você, que a gente não tem que ficar ansioso por coisa alguma. E interessante que eu estava falando com as mulheres aqui hoje, e esse mês é considerado o mês amarelo, o mês do suicídio, de combate ao suicídio. E eu estava vendo que existe, ultimamente tem crescido muito, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, com síndrome de pânico, com ansiedade. Muitas são as aflições das pessoas. Mas sabe o que eu escrevi aqui? Que estudos realizados dizem que pessoas que oram possuem melhor qualidade de vida física, emocional e mental. Isso já foi comprovado. Que pessoas que oram, ela tem uma saúde física melhor, uma saúde emocional melhor e uma saúde mental. Com certeza, amados, sabe por quê? Porque quando a gente experimenta de estar aos pés do Senhor, por mais que você tenha aflição, pelo menos comigo é assim, amém? Por mais que você tenha desafios, por mais que você tenha lutas, quando você está ali aos pés do Senhor, parece que você esquece tudo e você só quer adorar a Ele. Você se esquece dos teus problemas, se esquece das tuas aflições, porque você está declarando a Ele que Ele é o teu Senhor. Você está aos pés do Senhor e você está declarando que você precisa dEle. Então vem aquela paz, a paz que eu li com vocês, a paz que excede todo entendimento, a paz que as circunstâncias não podem nos dar, a paz que os desafios não podem ser resolvidos, mas é a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz que nós recebemos. E nessa pesquisa que eu vi, diz que a pessoa que ora todos os dias, durante o mesmo período, pode ajudar a prevenir, olha só, doenças como perda de memória,
Quantas pessoas você tem se deparado aí, e até talvez você tenha acontecido lapsos de memória? Quem aqui nunca teve isso nesses últimos dias? Que você está fazendo uma coisa e esquece, ou que você pensou em fazer alguma coisa e esquece? Olha aí. Perda de memória, mal de Alzheimer, demência e, entre outras, ataque do coração, infarto e outras doenças. Olha o que uma vida de um devocional, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade, uma vida de profundidade com o Senhor, uma busca constante, te faz ficar livre de todos esses males. Ah, pastora, agora a senhora está dando a receita. Tô dando a receita, porque a receita é essa. A receita é nós clamarmos, a receita é nós orarmos, a receita é nós buscarmos o Senhor, mediante a todas essas situações que têm acontecido, situações que têm feito a igreja parar. Quantas pessoas poderiam estar hoje aqui na igreja? Eu não estou falando do templo de 4 paredes, não, amados. Eu estou falando de Jesus. Estou falando de Deus. Eu estou falando do Senhor. Quantas pessoas poderiam estar hoje aqui que não estão? Sei que muitas pessoas gostariam de estar e não podem estar. Mas, amados, isso tem sido uma constância, isso tem sido algo que tem, acometido o povo de Deus, o povo que conhece a palavra, o povo que entende o que são os princípios de Deus. Mas verdadeiramente as pessoas estão, aquilo que a gente tem falado, as pessoas vêm muitas das vezes buscar, o pastor falou isso no domingo. Muitas das vezes nós buscamos aquilo que nós estamos precisando. Amados, em primeiro lugar nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que ter uma vida de oração. Isso não é algo que é estabelecido. Ah, não, pastora, a senhora está falando, não. Nós precisamos ter uma vida totalmente alinhada com o Senhor. O descanso que Jesus nos dá nos momentos mais difíceis, aqueles momentos que você acha que não vai suportar, né? Tem momentos na nossa vida que nós achamos que nós não vamos suportar. Tem situações que se levantam que a gente acha que não vai suportar. Mas esse descanso o Senhor quer te dar nessa noite. Essa paz o Senhor quer ministrar o teu coração nessa noite. Essa paz de descansar nele, de tomar uma atitude, sim. Precisamos dar passos. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma doença há 12 anos. O que aquela mulher passava, todos nós conhecemos essa história. O que aquela mulher viveu naquela época, rejeitada. Aquela mulher, ela não podia chegar perto de ninguém, porque ela era tida como impura. O que aquela mulher enfrentou? Até mesmo os próprios discípulos falando: está querendo incomodar o mestre. Mas aquela mulher, ela não viu as circunstâncias que ela estava vivendo. Ela não viu os desafios que ela estava vivendo. Ela não viu as impossibilidades que ela estava vivendo naquele momento. Mas ela falou: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Amados, quantas das vezes nós só precisamos tocar para receber do Senhor? Quantas das vezes nós só precisamos dobrar o nosso joelho para receber do Senhor? Quantas das vezes nós só precisamos ficar caladinhos, só ouvir o que o Senhor tem para falar? Porque quando eu e você falamos junto com o Senhor, você não vai conseguir discernir a voz dele. Quando você está no meio das pessoas, quando a gente começa a conversar, a gente pode até entender
alguma coisa, mas chega um pouco distorcido, não é verdade? A comunicação fica ruim, não fica? Não é diferente com o Senhor. Se você quiser falar junto com Ele, você não vai conseguir discernir aquilo que Ele tem para a tua vida. Precisamos entender isso. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a descansar, me ajuda a parar, me ajuda a ouvir a tua voz. Quando nós pedimos isso ao Senhor, amados, não tem jeito. O Senhor, Ele atende. Ele atende. Ele fala com você, Ele ministra no teu coração, Ele te dá sensibilidade. Nós não vamos confundir as vozes. Nós não vamos confundir a voz de Deus com a voz do inimigo. Deus é um Deus de paz, é um Deus que traz descanso, é um Deus que traz tranquilidade a você. Não é um Deus que fala alguma coisa e te traz aflição. Pode ter certeza que aquilo que você escuta, que te traz aflição, não é a voz do teu Pai, não é a voz do Senhor. Aquilo que te faz e me faz tomar atitudes que não convém, não é a voz do Senhor, não é a voz. Precisamos entender, precisamos buscar isso. Eu estava falando sobre oração nas mulheres que oram. Aleluia. Aleluia. Precisamos entender que verdadeiramente nossos momentos de desafios precisam ser entregues a Ele. Precisamos entender que tudo aquilo que nós precisamos alcançar, precisamos orar primeiro, pedir ao Senhor direção. Não faça nada sem a direção do Senhor. Não faça nada pela tua vontade, pela minha vontade. Amados, tudo que eu estou falando para vocês, o Senhor falou comigo primeiro, amém? Nós que ministramos a palavra aqui no altar, né, Diácono Adi? Não é, pastor? Nós que ministramos a palavra aqui no altar, nós recebemos 2 vezes, porque nós recebemos aquilo que Deus quer que a gente venha falar, e a gente recebe quando a gente está ministrando para vocês. Porque é uma responsabilidade, amado. Você não pode subir nesse altar, você não pode estar à frente de uma liderança, você não pode estar à frente de um ministério, você não pode estar à frente de algo, de uma chefia, você não pode estar à frente de nada que te dê autoridade e que você não viva. Nós precisamos falar, se expressar aquilo que nós vivemos. Quantas situações nós temos visto de atitudes que a pessoa fala, prega, mas não vive. Amados, quantos falsos profetas, a palavra de Deus fala isso, hoje mesmo eu li. Quantas pessoas falam palavras bonitas, falam palavras que está na Bíblia, pregam bonito, pregam de uma forma eloquente que as pessoas falam, uau! Mas vai ver se aquela pessoa está vivendo aquilo na vida dela. Porque falar, pregar, todo mundo quer. Subir em altares, todo mundo quer, amados. Mas quantas pessoas nós temos visto que está envergonhando o Evangelho, que está envergonhando a palavra do Senhor. O viver a palavra, o viver em Cristo é algo muito simples. O padrão é alto, mas é algo simples. É algo que a gente tem a receita. Ninguém está mandando você adivinhar nada, não. Deus te dá a receita para tudo. Deus te dá a orientação para tudo. Aleluia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Glória a Deus. Está todo mundo assim me olhando. É algo de reflexão, amados. É algo que nós precisamos entender o que é o descansar em Deus. Quantas necessidades nós temos, quantos desafios nós temos. Mas se a gente não descansar no Senhor, verdadeiramente nós vamos padecer.
E eu coloquei aqui Paulo, quando ele fala aqui, né, que o amor, né, botei aqui, Paulo aqui falando de tudo que vivia por amor a Cristo, mas mostrava sua dependência nele, que está lá, quando Paulo fala do espinho na carne. Interessante que eu estava vendo uns estudos dizendo que uns falam que o espinho da carne de Paulo era uma doença, outros falam que o espinho da carne de Paulo, sabe o que era? Era exaltação, aquilo que o inimigo tentava o tempo todo. Então, assim, não é comprovado que verdadeiramente era o espinho na carne, mas poderia ser essas coisas, porque Paulo ele tinha que se colocar no lugar dele, porque muitas das vezes, amado, nós precisamos nos colocar no nosso lugar, porque a carne, muitas das vezes ela quer prevalecer, muitas das vezes a nossa vontade sobrepuja o nosso espírito, é uma guerra constante do nosso espírito, da nossa carne. Por isso a necessidade de orarmos, por isso a necessidade de buscarmos, por isso a necessidade de descansarmos no Senhor. O descanso no Senhor, amados, nos traz tranquilidade. O descanso na tua aflição, ela te traz tranquilidade. Muitas das vezes nós nos levantamos, e quantos aqui nunca já levantaram desanimados pelas coisas que tem que enfrentar, pelos gigantes que temos que enfrentar, porque todos os dias se levantam gigantes na nossa vida. Mas como Paulo mesmo dizia, a tua graça me basta, Senhor, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. Aí que estamos fortes, amados, aí que estamos de pé, porque sabe por quê? Porque nós depositamos a nossa confiança no Senhor. A tua confiança tem que estar no Senhor, não é no homem. A tua confiança não é no teu patrão, a tua confiança não é naquele que vai prover alguma coisa para você. Não, a tua confiança, a minha confiança tem que estar no Senhor, porque se Ele quiser, Ele abre a porta, se Ele não quiser, Ele não vai abrir. Se Ele quiser, Ele vai fechar a porta. Se Ele não quiser, Ele também não fecha. O abrir e fechar de portas pertence ao Senhor. Quantas vezes corremos atrás do vento, amados? O Senhor fala para você ir por um caminho, você quer ir por outro. Quantas vezes o Senhor te dá uma direção e nós vamos para outra direção, e o Senhor fala, meu Deus, eu falei para ele ir por aquele caminho, ele achou melhor ir pelo outro, porque muitas das vezes o caminho que o Senhor nos mostra é um caminho árduo, é um caminho que paga um preço, é um caminho que gera desconforto, é um caminho que gera luta, que gera esforço, labuta. E muitas das vezes queremos escolher o caminho mais fácil. Aquele caminho mais fácil pode até te fazer chegar lá mais rápido, mas talvez quando você chegar, você não vai alcançar aquilo que era para você alcançar. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as aflições dessa terra, aflições desse mundo, nada vai nos separar. Lá em Romanos, eu queria ler com vocês, lá em Romanos 8, aleluia, aleluia, Romanos 8, no versículo 38 e 39, diz assim, aleluia, aleluia. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amados, nada pode nos separar desse amor. Sabe quem pode nos separar do amor junto ao Pai? Eu e você. Quando nós deixamos de buscar o Senhor, quando agimos com as nossas próprias forças, nós é que fazemos essa separação. Nada tem poder de nos separar. Nada tem poder de nos separar. Aleluia. Em Provérbios 16:1 diz que o homem faz muitos planos, o homem tem muitos planos, nós temos muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. No meio dessas aflições, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia, 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 glória a Deus. A palavra do Senhor diz, quando Ele fala: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não está falando, amado, da carga física que nós temos, porque Ele nos dá o direito de nós descansarmos. Daqui a pouco nós vamos para as nossas casas, vamos comer alguma coisa e vamos deitar o nosso corpo físico e vamos descansar, amém? Mas o Senhor, Ele vai estar ali junto com você. Mas quando Ele fala, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Ele fala aqui de um cansaço, amado, que não é o deitar e dormir que a gente vai ficar livre desse cansaço. Esse cansaço, ele só vai terminar quando nós verdadeiramente descansarmos, colocarmos tudo nas mãos do Senhor. As aflições dessa terra, amado, não se compara a uma eternidade com Cristo. Quantos estão tropeçando? Quantos estão barganhando pelas coisas dessa terra que vão ficar? Quantos estão querendo alcançar, não que seja proibido, amado. Temos que alcançar os melhores lugares, as coisas altas. Nós temos o melhor. A palavra do Senhor diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Nós viveríamos bem. Só que, amados, quantos estão, compactuando com coisas para alcançar algo terreno, algo que vai ficar? E a nossa eternidade com Cristo? E a nossa eternidade com Cristo? Eu tinha muita coisa para falar aqui, muita coisa. Mas a palavra do... Oi? Amém. Eu recebi uma palavra pastoral. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, aleluia, em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Amados, é descanso, é paz. Deus tem isso para mim e para a tua vida. Quantas das vezes nós ficamos nos esforçando por algo que o Senhor fala: espera, espera. Ele fala lá em Salmos 40, né? Espera confiantemente em mim. Espera, espera em mim. A gente quer passar por cima da vontade do Senhor. A gente quer passar por cima do momento ao qual o Senhor estabeleceu para recebermos. Porque se recebermos antes, não vamos saber administrar. E sabe o que nós vamos fazer? Desperdiçar aquilo que Deus entregou na nossa mão. Quando nós recebemos algo que não é o momento, nós vamos desperdiçar aquilo que o Senhor colocou, algo muito precioso. Então nós precisamos descansar. Lá em Jeremias 29:11, eu queria chamar o ministério aqui, o pastor pode subir. Jeremias 29:11, todos nós conhecemos, coloca aí no telão. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu pensei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amados, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Deus não tem o pior. Ele é Pai. E nós que somos pai, nós não queremos dar o pior para os nossos filhos, não é verdade? Nós nos esforçamos, muitas das vezes damos até em excesso. Abrindo um parênteses aqui também, hoje eu conversando isso com a minha filha, acerca das crianças que ela dá aula. Ela falou: mãe, eu nunca vi um tempo tão difícil em que crianças adolescentes jovens chegam para ela e não tem referência de paternidade. Ela falou: mãe, é muita coisa. Teve uma criança que a mãe chegou ao ponto de falar para ela que ia colocar a menina 2 vezes para fazer a aula com a Brenda, porque ela não tinha referência de paternidade. E ela não tinha força, porque ela era uma pessoa separada. E ela pediu: Brenda, me ajuda, porque quando eu pergunto para minha filha o que ela mais gosta de fazer, e a menina faz outras coisas. Porque muitas das vezes, amados, os pais acham que dar amor ao filho, a presença paterna do filho, no filho ou na filha, é dar tudo que o filho quer. E não é isso não, amados. A gente conhece muitas pessoas que recebem tudo do pai, mas o principal é o amor, é o cuidado, é o estar junto. E essa mãe falou para Brenda: Brenda, quando eu pergunto a ela o que ela mais gosta de fazer, ela fala: eu gosto de ir para a aula de bateria com a Brenda. E a Brenda disse que ali ela puxa muita coisa da menina. E ela vê: mãe, está muito difícil, mãe. Por isso, amados, que é difícil muitas das vezes uma pessoa levantar a mão e adorar o Senhor que não vê. Porque às vezes tem um pai ao lado que não dá o amor necessário. E a palavra do Senhor diz isso em Jeremias para nós, que Deus, Ele quer nos dar paz. E aquilo que o Senhor quer para mim e para você nessa noite, eu não sei o momento que você está vivendo, eu queria te pedir para ficar de pé. Quando o Senhor fala do jugo, tomai o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve, eu fui ver significado de jugo. Jugo significa submissão, autoridade e obediência. E aqui eu coloquei submissão. Temos que ser submisso ao Senhor, submisso à vontade de Deus, submisso à direção de Deus, submisso a que o Senhor fala para nós. Autoridade, nós precisamos respeitar a autoridade de Deus. Nós estudamos sobre isso, porque quando nós respeitamos quem Deus é na nossa vida, quem Ele representa na nossa vida, nós não teremos dificuldade de nos submeter a nenhuma autoridade. Obediência, ser obedientes a Ele. Amados, ontem nós estudamos isso. Nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Cristo, obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer a direção, aquilo que o Senhor fala para mim e para você. Amados, é vida para nós. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que vivas. É a receita que o Senhor nos dá nessa noite. E eu queria fazer um convite para você. Eu já estou aqui. Eu não sei o que você está passando, qual é a aflição, qual é a necessidade. Mexer aqui no microfone. Qual é a necessidade?
Mas eu queria te convidar a vir no altar do Senhor. Altar aponta para quebrantamento. Altar aponta para rendição. Altar aponta para submissão. Altar aponta para entender o que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Altar aponta para entendimento daquilo que nós vamos ouvir do Senhor.